Você falou do Neymar, do depoimento que você se emocionou. Como é que foi isso? Eu não cheguei a ver, me desculpe, mas eu queria saber exatamente o porquê que você se emocionou e como que Era, foi isso. era o encerramento do Sport Center. E aí tava eu e o Fernando Campos, né, meu parceiro. E quando a gente estava indo para Santos, a gente começou a conversar e ele perguntou um pouquinho mais da minha história lá. E eu falei para ele, falei, Fê, descer essa serra aqui para mim tem muito significado, né? Sempre Uhum. volta muito da história de vida e tal, profissional, enfim. E aí no encerramento do jornal eu falei sobre isso, né? Eu falei, olha, não sei nem se isso é um recado para ele, mas enfim, eu gostaria de deixar o meu depoimento de quanto Santos tem uma magia, né? De quanto Santos, a cidade de Santos, e quem tem oportunidade profissional ali é muito feliz, falo por mim, então, da história daquela instituição, né? E aí eu falei nessa linha, dessa magia da cidade de Santos, da grandeza do clube, né? E do Uhum. que passou nos últimos anos, e que isso não fez com que o clube fosse menor, muito pelo contrário, assim, a história está ali, né? O Santos tem essa história muito forte que fez ele ser tão Sim. grande. Então, eu falei muito nessa linha, assim, de que ele também pudesse ajudar o Santos nesse momento de reconstrução, nesse momento de resgate do que é o clube, Sim, né? não, eu Então, falo isso porque esse assunto dos jornalistas que estiveram lá na apresentação do Neymar se emocionar foi uma pauta é, na internet, de jornalistas que se colocaram contra, outros sim, que se colocaram a favor. E você tá trazendo um relato que você se emocionou é. de ver tudo aquilo também. É que assim, nós também somos humanos, né? É óbvio que a gente tem a nossa história de vida, a gente tem a nossa bagagem, né? Uhum. Então, muita coisa pega, assim. Eu me emocionei nas palavras porque aquilo ali tem uma importância para mim, porque aquilo ali, de fato, é um lugar que eu considero meu também, né? Entendi. Da minha história. É, e aí, assim, eu não posso julgar também o outro, né? Que às vezes num momento se emociona e ficou muito nisso, ai, porque eu vi esse debate. E até assim, a Natália, a gente conversou muito, a Natália Ferrão, porque ela deu um depoimento também emocionado. é, e aí fica naquela, porque era o Neymar. Não, não é. É porque ela tem uma história de vida em Santos, ela é da cidade, ela tem pessoas que ela ama, que são da história dela, que tem uma história ali também. Então, em alguns momentos, essas coisas acabam vindo, Claro. sabe? E eu acho que até humaniza muitas vezes o que a gente está falando, o que a gente está trazendo. Você dá uma outra sensação também daquele relato, né? Sim. Muitas vezes o povo pega um recorte e é feita uma análise fria. É porque era o Neymar chegando, então vocês estavam ali. Não, não era. É o que aquele ver aquela, eu acho que era muito isso, ver aquela sinergia clube, torcida Ídolo e. e ouvir o depoimento daquelas pessoas e É. estar ali e conversar com gente. Isso, durante o Sport Center à tarde, o Nicolete se posicionou num lugar muito legal que é onde entram os ídolos eternos, né? E aí começou a chegar e eles entravam ao vivo com a gente. Pô, Mané Maria entrou ao vivo, me manda um beijo, que lembra de quando eu ficava em Santos, que me assiste todo dia. Sabe? Você fala, nossa, né? Isso, óbvio, isso mexe com a gente, não é uma questão de vaidade. É uma questão de história de vida, é uma questão de emoção, é uma questão é, de ter raiz, de ter história ali, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que dá para diferenciar. As pessoas colocam num saco muito Aí grande, dá num pra balaio muito você. grande. Dá pra você informar e se emocionar também. Sim, Informar emocionando o que você tá sentindo ali o que pras você está pessoas. sentindo. Quantas vezes, voltando lá atrás da minha história, né, que falei para vocês que eu ia fazer esse tipo de reportagem que era mais pesado, e ali, como não se emocionar muitas vezes, que a pessoa chora contigo. Uma coisa que me marcou muito, uma vez a gente foi fazer uma desapropriação de um terreno ocupado por famílias. E aí a gente entrevistou uma mãe com as crianças, chovia, começou a chover, os caras sendo retirados de lá, aquela loucura. E aquela mãe chorando, e eu me segurando e só ouvi o meu cinegrafista aqui atrás chorar junto. E assim, cara, a hora que a gente acabou de gravar, aquilo é pesado, você é um ser humano, sabe? Você tá vendo o outro ali
passando por uma dificuldade, uma coisa. Então, é óbvio que a gente precisa manter o máximo de imparcialidade, de neutralidade, mas como não, né? Como não... Sei lá, já fiz acesso de time no interior, que as pessoas me conheciam, que eu estava ali todo dia, vinham me abraçar chorando. Poxa, né? Se emociona, claro. Você conhece a Teve o realidade. caso do repórter que veio aqui, que se emocionou na questão da Chapecoense. Chape. Guido. Do Nunes. A cena dele que a mãe do goleiro, né? Que Exatamente. Ali ninguém falou, né? Posso te dar um abraço? Ali derrubou o cara. Como é que você aguenta isso? Como é que você aguenta aquilo? Aí não teve, né, gente que falou que o patrulha. cara é a patrulha, falar que repórter não se emociona. Tem uma cena que eu acho que é muito legal, quando o Brasil ganha, que medalha que era? Que o Zé Roberto Guimarães está o Ale Oliveira na quadra, né? E o Ale foi jogador de vôlei, né? O que era repórter da Globo. Uhum. Tá na Record hoje. Tá na Record hoje. Ele jogou vôlei, né? Ele foi jogador. E aí o Zé vira pra ele e fala assim: posso te dar um abraço? Chorando. Ele procura aí, é bem legal essa entrevista. Caramba. E eles se abraçam. Como não? Sabe? Como não se emocionar? É isso. Como não se emocionar? Tem como. Sabe? Você conhece a história de vida daquelas pessoas. E aí, nessa, a gente tá lembrando do que abraça, do que não sei o quê. Existe essa identificação também no teu entrevistado, né? De saber que você tá ali, de saber que você entende o que ele tá vivendo naquele momento. Então, não dá para generalizar e não dá para colocar num balaio tudo, sabe? É isso.